Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, repouse sobre a vida dos irmãos, das irmãs, nesta hora, nesta noite em que iniciamos mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Louvado seja Deus por esse dia, pela chuva que Ele nos manda, você que veio e que está conosco participando desse tempo de culto a Deus, que seja um tempo de celebração, de alegria, de motivação. Louvado seja Deus por esse momento. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha e participa através da internet, receba também, no início desse culto, o nosso abraço, a nossa saudação, e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que em breve possamos nos encontrar aqui na casa do Senhor, todos juntos, para louvarmos, para agradecermos a Deus pelas ricas bênçãos que Ele nos dá. Nós estamos no mês da Reforma. Hoje é o dia em que comemoramos a Reforma Protestante e já começamos a agradecer a Deus logo pela manhã, na nossa igreja ali no alto da Vila Maria, um culto de louvor, de adoração a Deus. Vamos fazê-lo também agora à noite, enfatizando exatamente o tema da palavra de Deus. Portanto, em espírito de oração, vamos ouvir essa primeira música, que o nosso coração descanse no Senhor e que seja um tempo de refrigério, esse tempo na casa do nosso Deus. Ouçamos. Essa graça maravilhosa de Jesus se fez presente entre nós, através do Verbo encarnado. Quero convidar a todos os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14, de forma alternada neste momento. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. Vamos ler colocando-nos em pé de forma alternada.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É palavra de Deus encarnada. Vamos louvar a Deus com o hino 101 do nosso inário, que louva ao Senhor, dizendo: fonte de celeste vida. Vamos cantar com alegria, com gratidão ao nosso Deus nesta hora.
tão especial, Senhor, que temos, ó Pai, de poder estar na Tua casa, Senhor, a Tua casa tão querida que o Senhor preparou para que aqui nós pudéssemos, ó Senhor, louvar o Teu santo nome, Senhor, ouvir a Tua palavra, fortalecer um ao outro, Senhor, e assim, Senhor, andar em comunhão contigo. Nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, e principalmente, Senhor, por Jesus que pagou o preço dessa comunhão, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela vinda de Jesus, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ensina, Senhor. Fortalece, Senhor, aceita o nosso culto, esteja com cada momento, que cada um, Senhor, possa, Senhor, dar de todo o coração louvores a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, somente em nome de Jesus que nós te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos assentar. Vamos ter o nosso momento de confissão. Eu saúdo a nossa igreja e aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet com a paz do Senhor Jesus. Esse é o momento de confissão dos nossos pecados. Eu vou fazer a leitura bíblica, os irmãos acompanham, no Salmo 119, versículos do 9 ao 16. Salmo 119, de 9 ao 16. Diz assim o livro sagrado: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Nós vamos ter um canto. E depois do cântico nós faremos um momento de silêncio e oração. Aí, após este momento de silêncio e oração, faremos a oração de confissão. Senhor.
Confesse o pecado a Deus e Ele os perdoará, nos perdoará. Buscar a Deus significa rejeitar o pecado e pedir força para mudar de vida. Buscar a Deus é deixar que Ele transforme o nosso coração. Vamos ter um momento de oração silenciosa, depois eu farei a oração em voz audível. Deus amado e todo-poderoso, damos graças a Ti, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concede. Damos graças a Ti, Senhor, porque começamos mais uma semana com a Sua presença em nossas vidas. Damos graças a Ti pelo dia especial de hoje, pelo culto prestado a Ti nesta manhã e também por este momento de culto aqui na nossa igreja. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos e sempre com a Tua presença em nossas vidas. Neste momento, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, sabendo, Senhor, que o Senhor é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Nos ensine, Pai, a ser melhores e mais atentos a Ti, a tudo o que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor, e nos conceda uma semana com a Tua presença. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora uns momentos de louvor. Enquanto cantamos, faremos a nossa entrega dos dízimos e ofertas. E em seguida, alguém do grupo fará a oração de gratidão a Deus. Os irmãos podem se colocar em pé. Vamos juntos adorar ao nosso Deus, amém? Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver.
tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero Estou aqui pra te adorar, Jesus, glorificar teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a ti louvamos, teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei, e com esta canção eu te agradeço. Rocha minha salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo vimos cair diante do teu poder. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estou aqui pra te adorar, Jesus, glorificar teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a ti louvamos, teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei,
esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor Jesus, poderoso é o teu nome e é nele que nós cremos, Pai. Obrigada pela tua obra em nós, que um dia o Senhor morreu na cruz por nós e hoje estamos aqui pela tua graça, Pai. Não merecemos, Pai, mas estamos aqui, Senhor, porque um dia o Senhor se importou conosco, Pai. Por isso que nós te louvamos e queremos estar na tua presença diante de ti, Senhor, nos derramando no teu altar. Gratos, Pai, por este favor e pelo que o Senhor faz, Senhor, em nossas vidas cada dia, Pai. Por isso trazemos nossas ofertas, Senhor, trazemos o nosso louvor em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor é para nós, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe esses dízimos e ofertas, Senhor, que o teu povo entregou hoje, Pai. E que o Senhor vá, Senhor, de encontro a cada coração, restaurando, Senhor, cuidando de cada um, Pai. Que cada um veio trazer hoje no seu altar, que o Senhor receba, Pai. Toda a honra e louvor é o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda mais um tempinho em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor, que servirá de base para a nossa reflexão nesta hora, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler os 11 primeiros versículos. Lucas 5, versículo de número 1. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos. Senhor, a tua palavra é clara e ao lê-la, Senhor, somos abençoados. Mas queremos, ó Deus, estudar a tua palavra com a tua igreja nesta hora. Por isso que o teu Espírito Santo nos ilumine, para que o nosso falar, o nosso pensar, sejam, Senhor, ligados a ti, abençoados por ti, e que possamos ouvir a tua voz, a tua palavra, pois a nossa oração é no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos, irmãs. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas sob a tua palavra lançarei a rede. Temos em um escrito de um famoso pensador, trabalhou muito tempo no Brasil, já morto, chamado José Comblan. Ele escreveu um livro há muitos anos, e o trabalho dele foi no Nordeste, e o livro tem como título A Força da Palavra. E ele, estudando sobre a força da palavra de Deus, Comblan, ele usa uma expressão que eu quero ler com a igreja, ou para a igreja nesta hora, que com certeza nos ajudará a compreender ainda mais esse texto que vamos por alguns minutos estudar. Ele diz assim, numa dos seus capítulos, um dos capítulos do seu livro: porque não tem força essas palavras que a igreja repete indefinidamente e que diz serem do próprio Deus?
Porque milhões e milhões de palavras e discursos suscitam aborrecimentos ou indiferença. Muitas vezes fazemos a experiência de que na igreja se fala muito e nada se diz. Que numerosos discursos não conseguem ser entendidos. Que existe uma barreira entre o mundo contemporâneo e os discursos eclesiásticos. Será que nós perdemos o segredo da palavra forte de Deus? Será que nós perdemos o segredo da palavra forte de Deus? O texto continua numa profundidade, numa beleza muito grande, e ele procura, nos seus escritos, enfatizar a importância da igreja estar voltada para ouvir a voz de Deus, estudando a sua palavra, mostrando claramente que povo de Deus, cristão que não estuda a palavra de Deus, torna-se muito vulnerável a todo tipo de doença, no sentido de doenças espirituais. O poder da palavra. Vamos olhar um pouquinho para esse tema, para esse assunto. Quem fala? Eu estou falando aqui com os irmãos, com as irmãs, e quem fala, quem lidera, é um formador de opinião. Ou seja, nós estamos levando uma opinião a respeito de um determinado assunto, no nosso caso aqui, a Bíblia, para que outros possam, crendo naquilo que através de nós falamos, as pessoas possam também ter uma qualidade melhor de vida. Mas muitas vezes, no nosso falar, no dia a dia, nas nossas conversas, nós precisamos imaginar que muitas vezes nós não conseguimos entender a dimensão da força da nossa palavra, da força daquilo que existe no nosso vocabulário, nas palavras que falamos, nas orações que emitimos em direção ao nosso próximo. Nem sempre nós imaginamos como as palavras são recebidas, como as palavras são entendidas, como as palavras são aceitas ou não pelas pessoas que nos ouvem. Não imaginamos, muitas vezes, as bênçãos, e usando a própria expressão bíblica, que é muito dura no livro de Deuteronômio, mas é uma realidade, não imaginamos as bênçãos e as maldições que podemos emitir através das nossas palavras. E depois que elas são faladas, depois que elas saem da nossa boca, já não tem como mais nós recolhermos. E depois que nós falamos, sejam palavras de bênçãos ou não, essas palavras já saíram, já estão ecoando em algum lugar da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa casa, dos nossos amigos, enfim, da igreja, a palavra já saiu. E quando nós olhamos para a igreja passou a ter acesso ao texto bíblico na Reforma, e ela pôde estudar, pôde consultar. Os reformadores escreveram muitos textos dizendo que a palavra de Deus os cativava, e foi por causa dessa palavra que eles mudaram de atitude e trabalharam para mudar também a história da igreja. Crendo na palavra de Deus que transforma, que modifica, que traz uma esperança, um renovar da esperança no coração do povo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo expressa que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É o poder de Deus porque é a palavra encarnada, é a palavra vivida entre os pecadores, e é a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne para sofrer por cada um de nós.
Mas vamos voltar um pouquinho ao nosso texto. Esse lindo texto que conta o milagre da pesca. Nesse texto, nós encontramos Jesus anunciando o Evangelho. O texto começa na narrativa de Lucas dizendo que as pessoas iam, e usando aqui um pouco a imaginação, quando o texto diz que as pessoas, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, dá a impressão de que as pessoas queriam chegar mais perto para ouvir. E com certeza deveria ser isso. Naquela época não tinha um sistema de som bom como nós temos hoje. Hoje, em alguns momentos, se nós ficamos sem o microfone, parece que ficamos meio deslocados. Mas Jesus não tinha nem um microfone, nem um megafone. E as pessoas iam se aproximando para ouvi-lo. E Jesus vai anunciando o reino de Deus. A ideia de um mundo diferente, de um tempo diferente, de mudanças que poderiam acontecer na vida das pessoas. E ele começa a falar através dos milagres. Os milagres de Jesus surgiram através da sua fala, da conversa, daquilo que ele ensinava e daquilo que ele fazia. Na maioria das vezes ele conversava com as pessoas, perguntava o que as pessoas estavam precisando, quais eram as necessidades, e ele conversando, falando, ele ia abençoando e transformando a vida das pessoas. Os milagres foram realizados no poder da palavra de Jesus, no poder da palavra de Deus. Portanto, todos nós sabemos do poder que há na fala de Jesus. Talvez um dos maiores exemplos é quando Jesus chega depois que ele recebe a notícia da morte do seu amigo. Isso aconteceu também com o filho da viúva de Naim. Mas no caso do seu amigo Lázaro, aquilo com certeza doía o seu coração e ele disse: Lázaro, vem para fora. Na força da palavra, a ressurreição. Agora vamos olhar um pouquinho para esse texto que nós lemos. Nós temos 3 momentos impressionantes dentro desse texto, e que fazem parte da fala de Jesus, de um Jesus que falou e que, de repente, as coisas aconteceram. O primeiro momento é um momento de um desânimo geral. Há um desânimo geral. O ambiente era de desânimo. Nós lemos no texto que eles haviam trabalhado a noite toda, lavavam as redes, mas o trabalho havia sido infrutífero. Essa é a ideia do pescador. Mesmo que ele não pesque nada a noite toda, no outro dia ele precisa fazer uma limpeza do seu material de pesca. E no caso aqui das redes. Mas eles não haviam pescado peixe, eles não haviam pescado alimento, pão para aquele dia, talvez o pão que Pedro, Tiago, João e outros levariam para a mesa das suas famílias. Mas com certeza cansados, eles apanharam muita areia, muitas plantas, muitas pedras, muitas coisas vieram arrastadas na rede. Se fosse nos dias de hoje, em determinados rios, com certeza viria muito lixo, muitos entulhos, que seriam puxados se fizéssemos isso, por exemplo, aqui no Tietê. Vocês podem imaginar o que viria nas redes. Desânimo geral. O segundo momento que nós temos é uma ordem geral. Diante daquela situação,
De repente Jesus se aproxima e o texto diz que Jesus olha para tudo aquilo, chama Simão do lado e dá uma ordem, no mínimo, humanamente estranha: lance a rede. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pense comigo, irmãos e irmãs, o que talvez tenha passado num primeiro momento na vida daqueles homens, ouvindo essa expressão, essa ordem de Jesus. Aqui não é um convite, não é uma sugestão: olha, por que vocês não tentam de novo? Aqui é um imperativo, como nós chamamos na nossa língua portuguesa, é uma ordem. Lancem a rede, façam isso que eu estou mandando. E Jesus dirige especificamente aos pescadores, não à multidão. Mesmo a multidão estando ali querendo ouvi-lo, a conversa é com os pescadores. Eles estavam trabalhando, eles não tinham ainda começado um trabalho de discípulos e seguidores de Jesus. Mas Jesus chega para eles de uma maneira enfática e dá essa ordem. Uma ordem que não deveria ser descumprida. Um desânimo geral num primeiro momento, uma ordem geral num segundo momento, e logo em seguida, o texto é belíssimo em dizer que houve uma obediência geral. Pedro era um pescador experiente. Com certeza Pedro sabia que a boa pesca acontecia à noite, não ao amanhecer. Eles já, a noite toda, já tinha sido de trabalho, de cansaço, de desgaste e também de frustração. Então, para Pedro, com certeza era hora de limpar, tirar a sujeira, tirar os entulhos e ir embora para casa. Talvez chegando em casa e dizendo: olha, nós não temos o nome da esposa de Pedro, mas temos a citação da sogra. Talvez olhando para a sogra e dizendo: sogra, hoje não rendeu nada, hoje não tem peixe. Mas surge um ato de obediência. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós passamos a noite toda, lançamos a rede aqui, lançamos a rede ali, fomos ao alto mar, caminhamos por diversos lugares dentro desse barco e nada apanhamos. Mas é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está dando a ordem. E talvez Pedro tenha pensado: eu já ouvi muita coisa boa daquilo que o Senhor tem feito, sobre a tua palavra, debaixo da tua ordem, em obediência à tua ordem, ao teu pedido, à tua determinação, eu vou lançar a rede novamente. E é exatamente aí que surge o milagre da pesca. Surge aquela quantidade enorme de peixes que eles precisam pedir ajuda para que não fossem a pique. Essa história, irmãos e irmãs, mostra claramente a força da palavra de Deus. A força da palavra de Deus na vida do ser humano, na vida de um grupo de pessoas, como era o caso ali dos discípulos que começaram a seguir Jesus, a força nos nossos dias, na vida da igreja, a força que os reformadores no passado descobriram através da leitura da palavra de Deus. Mas esta força só é descoberta quando se debruça, quando se faz da palavra de Deus um aperitivo diário, um alimento diário, de leitura, de estudo, de busca, de compreensão, mas também de súplica, para que Deus nos ajude a entender melhor a sua palavra. A força da palavra deve ser vista nos nossos dias diante também de situações como esta, vivida pelos discípulos.
diante dos constantes desânimos que enfrentamos no nosso dia a dia, das dificuldades que passamos, daquela ideia de que parece que não dá mais, que não tem mais jeito, que não é possível. Mas nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos quando olhamos para esse texto. Como, por exemplo, quais conselhos ou ordens temos ouvido ou seguidos? Quais são as vozes que estão falando aos nossos ouvidos, que muitas vezes não são vozes da palavra do Senhor Jesus? Qual palavra tem sido obedecida na vida? Em muitos momentos, o ser humano também tem feito pescas infrutíferas, tem trabalhado a noite toda, tem dobrado muitas vezes o turno do seu trabalho, tem vivido nessa dificuldade do dia a dia, mas não tem conseguido muitas vezes trazer o alimento, o pão de uma pescaria saudável, abençoada, cheia da graça de Deus. Quantas vezes o ser humano também não tem pescado apenas areia, plantas venenosas, pedras, puxa a rede e aquilo vem com entulhos na vida, que não consegue muitas vezes ver a limpeza que vem pela palavra de Deus e o alimento saudável que dela também procede. Tenho comigo que nós também precisamos fazer nas nossas orações uma súplica a Deus. E aqui é mais uma avaliação pessoal de cada um de nós nisso que vou dizer. É o tipo de palavra que muitas vezes falamos para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós emitimos. As nossas palavras podem ser palavras de bênçãos, de alimento, de graça, de paz, de comunhão, de alegria, de motivação, de regozijo, mas também podem ser palavras que machucam, que ferem, que entristecem, que separam, que dividem, que distanciam. Essas não são palavras do Senhor. Portanto, a melhor maneira de saber se as nossas palavras provêm de Deus é observar os resultados práticos em nós mesmos e em nossos semelhantes. Aquilo que nós vivemos, olhando para dentro de nós mesmos e percebendo essa palavra de Deus está modificando o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, o meu jeito de amar as pessoas. Cabe lembrar que a palavra de Deus acontece e age na história. Deus fala e as coisas acontecem. Ele está presente na criação, a sua palavra está presente na criação, como por exemplo, haja luz e houve luz, produz a terra e a terra produziu, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher foram feitos. Não é uma palavra qualquer, mas uma palavra que produz alimento. Por isso a ideia do peixe e consequentemente vida. Aliás, pão e peixe sempre estiveram presentes em muitas das refeições de Jesus. Seguir Jesus é deixar que a nossa opinião sempre caia por terra para ouvirmos e sentirmos a força da sua palavra. Deus age através daquilo que Ele fala, agiu na reforma, age nos nossos dias, agiu na vida de homens e mulheres no passado, age em nossos dias também hoje, mudou a história de simples pescadores e pode mudar também a minha e a tua vida. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus transforma, mas a pergunta tem que ser respondida. O que temos pescado? Talvez nossas pescas tenham sido infrutíferas, pois não estamos lançando as redes sob a ordem do Mestre Maior. É debaixo da ordem de Cristo que a rede tem que ser lançada. Muitas vezes o ser humano deseja o sucesso no trabalho,
mas não consulta ao Senhor. Deseja sucesso nos estudos, mas não tem uma vida de oração. Deseja paz na vida, no trabalho, no lar, mas não estuda a paz que vem através da palavra de Deus. Deseja uma igreja vibrante, com os ministérios todos funcionando, mas cada vez mais, muitas vezes ouve outras vozes, e não há uma dedicação ao estudo da palavra do Senhor. Palavra de Deus é verbo de Deus encarnado, e verbo é algo em ação, algo que acontece, algo que modifica, algo que transforma. Isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus em nosso favor. Queridos irmãos e irmãs, deixemos-nos transformar por essa palavra. Como igreja do Senhor Jesus, como povo que faz parte da reforma protestante, que faz parte de uma igreja que tem na sua história a história de estudar a palavra de Deus. Quando conversamos com pessoas de outras denominações, pessoas sérias, pessoas fiéis a Deus, é impressionante como as pessoas falam. A Igreja Presbiteriana Independente, o ramo do presbiterianismo, tem na sua força estudar a palavra de Deus. Mas o estudo verdadeiro, ele acontecerá nas transformações, nas mudanças, naquilo que Deus faz na nossa vida, quando lançamos a palavra debaixo da ordem do Senhor Jesus. Pode ter certeza que as coisas mudam no nosso dia a dia. Muitas vezes com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com a insegurança que muitas vezes esse tempo que estamos vivendo traz sobre nós. Quantas e quantas vezes temos visto, como hoje de manhã estudamos, uma insegurança, dúvidas, muitas vezes coisas que as pessoas vivem nesse tempo tão difícil de pandemia, não sabendo muitas vezes o rumo a tomar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa é a expressão do profeta, essa é a expressão do Novo Testamento. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Não duvide disso e coloque em sua vida o desejo diário de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Ganha você, ganha a sua casa, a igreja de Jesus Cristo será fortalecida por um povo de Deus apaixonado pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre para o estudo da sua palavra. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino 107. Esse hino, no seu estribilho, diz crer e observar. Vamos crer e observar aquilo que está na palavra do Senhor, para vivermos para a sua honra e para a sua glória. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor.
que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos nos assentar, irmãos. Eu quero convidar as crianças para que venham aqui à frente, para nós orarmos. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto aqui na casa do Senhor. Mas esse culto continua através daquilo que vivemos na nossa casa, no trabalho, no trânsito, aonde você estiver. Você pode continuar cultuando a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E nós agradecemos a Deus pela vida, pode vir para cá, das nossas crianças que estão conosco nessa noite. Os pais que as trouxeram, louvado seja Deus. E que assim nós possamos continuar crescendo também como igreja do Senhor Jesus. Como sempre eu tenho dito, pode ter certeza, é o maior investimento que você pode fazer trazendo seus filhos. E assim eles crescerão aprendendo cada dia mais do Senhor Jesus. Alguém quer orar hoje? Opa! Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Agradeço a todo mundo da nossa igreja. Abençoe os que estão no hospital, os que estão aqui e os que estão em todo lugar. Em nome de Jesus, amém. Alguém mais? Então, vocês vão ficar mais um minutinho aqui, nós vamos orar para também já encerrarmos o nosso culto. Nós estaremos orando por vocês também, né? Vamos lembrar dos nossos irmãos enfermos, pessoas que têm pedido as nossas orações e que são pedidos que chegam toda a semana. E apenas um último aviso, né? O presbitério está criando uma torre de oração nacional e qualquer pessoa da igreja pode participar. Isso deverá iniciar já na próxima quarta-feira. É só você escolher um horário que seja o mais propício para você. O presbítero Laércio é o nosso contato com a nossa irmã Lígia, que é uma irmã que coordena esse trabalho lá de Salvador, na Bahia, né? É um trabalho da Igreja Nacional, mas a coordenadora mora lá. E o presbítero Laércio poderá também juntar esses nomes para depois colocar no grupo do presbitério. E lembrando que será um grupo específico para orar pelo nosso presbitério, pelas igrejas do presbitério, pelos, enfim, pedidos de oração, por exemplo, que nós temos na nossa igreja, chegarão a esse grupo para que todo o presbitério esteja orando e buscando a direção de Deus e agradecendo também pelas bênçãos recebidas. Então, se você sentindo-se motivado a isso, ver um horário, um momento, olha, o meu horário será às 7 da manhã, será às 3 da madrugada, que você procure o presbítero Laércio, que estará organizando isso para nós também, ok? Nós vamos orar, vamos agradecer. Você que está em casa, receba o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus esteja abençoando e que numa oportunidade próxima podemos ver todos aqui na casa de Deus,
para a honra e glória do Senhor Jesus. E após o término do nosso culto, nós estaremos nos dirigindo ao salão social. Vamos orar, irmãos? Vamos orar também abençoando as nossas crianças e pedindo a bênção de Deus sobre cada vida. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por este culto, por esse tempo, por esse momento de celebração, de estudo da Tua Palavra, de louvor a Ti, Senhor. Te agradecemos pelas vidas que estão na Tua casa, pelas vidas que nos acompanham em tantos lugares através da internet. Que a Tua bênção, que o Teu cuidado, que a Tua proteção estejam sobre eles também, Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelas crianças que estão conosco, vidas preciosas que aprendem da Tua Palavra na Tua casa, Senhor. Cuida delas como sempre tem cuidado, dê paz, dê graça, que elas continuem crescendo, Senhor, no conhecimento da Tua Palavra, louvando o Teu nome. Abençoe a todas as crianças da nossa igreja, a todas as crianças, ó Deus da terra. Fica conosco, Senhor, abençoando, ó Deus, os enfermos, as pessoas que muitas vezes com o coração desejoso de estar conosco aqui na igreja e não têm podido. Senhor, tem misericórdia, que o Senhor nos dê também condições de ajudá-las. Aquelas pessoas, ó Deus, que podem estar e muitas vezes não têm estado, que a Tua misericórdia, que o Teu cuidado, que a Tua proteção estejam sobre elas também, Senhor, mas que se sintam tocadas, desafiadas e, acima de tudo, Senhor, disciplinadas por Ti mesmo para Te servirem cada vez melhor. Fica conosco, Senhor. Dá-nos da Tua bênção, dá-nos uma semana de graça, uma semana de paz, que o Senhor possa nos abençoar como sempre tem nos abençoado, para vivermos uma semana para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos com os nossos corações agradecidos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, que dos céus mandou seu Filho por nós, a comunhão, a orientação, a direção do Espírito Santo, permaneçam sobre a vida dos irmãos e irmãs, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.